Hello, everybody! Essa é a semana 7 de inglês, é a penúltima semana de inglês aqui pelo Moodle. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre discurso direto e indireto em inglês. A gente chama de direct and indirect speech. Discurso direto e discurso indireto. O discurso indireto a gente também chama de reported speech, quer dizer, discurso reportado. Eu estou reportando o discurso de alguém. Beleza, meu povo? Então, essa é a apresentação de slides. Direct and indirect speech com a professora Cíntia. Primeiro, discurso direto. Já falamos sobre discurso direto nas nossas aulas de português, né? A gente usa o discurso direto para relatar o que foi dito usando as mesmas palavras da pessoa que disse. Ao relatar o que alguém disse, usamos aspas e, antes da citação, usamos dois pontos. Então, você vai relatar exatamente o que uma pessoa disse, vai colocar entre aspas. Então, olha lá. He told his father. Ele disse ao pai dele, né? Então, você vai colocar dois pontos e depois vem exatamente o que ele disse entre aspas. Isso é um discurso direto. Dad, I want to run a marathon. Então, ele disse ao pai dele, papai, eu quero correr uma maratona. Indireto, discurso indireto, olha lá. Usamos o discurso indireto para relatar o que foi dito usando as nossas próprias palavras. Então, eu vou dizer o que outra pessoa disse, né? Vou contar para vocês o que outra pessoa disse, mas não vou usar as mesmas palavras que a pessoa usou. Vou falar com as minhas palavras. Então, ao relatar indiretamente o que alguém disse, não usamos aspas nem dois pontos e fazemos algumas alterações nos verbos, nos pronomes e em algumas expressões de tempo. Então, olha lá. He told his father that he wanted to run a marathon. Ele disse ao pai dele que ele queria correr uma maratona. Então, olha lá, aqui o verbo está no presente, ó. No discurso direto, o verbo está no presente. No discurso indireto, está no passado. Por quê? Porque ele disse no passado. Então, quando ele disse, eu quero. Mas agora que eu estou reportando o que ele disse no passado, ele disse que queria correr uma maratona, tá vendo? Então, eu estou falando desse tipo de alteração. Esse tipo de alteração, vocês não vão precisar decorar, vocês vão só usar a lógica. A mesma lógica que a gente usa em português, a gente vai usar para o inglês. That aqui está entre parênteses, por quê? Porque ele é opcional. Eu posso usar a frase sem esse that. He told his father he wanted to run a marathon. Ele disse ao pai dele que ele queria correr uma maratona. Então, olha lá, quais são essas mudanças de tempo verbal? Quando no discurso direto eu tiver o simple present, aqui em negrito, he said, I always talk to her. Ele disse, eu sempre falo com ela. No discurso indireto, né, no reported speech, no discurso reportado, eu vou usar o simple past. Então, he said that he always talked to her. Ele disse que ele sempre falava com ela, beleza? Então, pensar nessa lógica, tá? Lógico que vocês podem, na hora de fazer os exercícios, voltar aqui na tabelinha e consultar. Mas não é necessário, porque isso aqui não é decoreba, né? É só usar a lógica. Quando estiver no present continuous, por exemplo, he said, I'm talking to her. Ele disse, eu estou falando com ela. Quando eu for reportar esse discurso aqui, eu vou usar o past continuous. Eu vou dizer, he said that he was talking to her. Então, ele disse, estou falando com ela. Aqui vai ficar, ele disse que ele estava falando com ela. Se a frase estiver no present perfect, direct speech. He said, I've talked to her. Ou I have talked to her. Eu falei com ela. No discurso indireto, eu vou dizer, he said that he had talked to her. Então, eu falei com ela, aqui vai ser, ele disse que ele falou com ela. Se o discurso direto estiver no simple past, he said, I talked to her. Eu falei com ela. Aqui vai estar no mesmo past
perfect, né? Ele disse que falou com ela. Beleza? Então, aqui, no passado, tanto em tempo específico, né? No simple past, como em tempo não específico do present perfect, eu vou sempre usar o past perfect no discurso indireto. Outros tipos de mudanças, aqui quando eu tenho verbos modais. Olha lá, no discurso direto, can. No discurso indireto, could, que é o passado de can. Então, he said, I can talk to her in English. Ele disse, eu posso falar com ela em inglês. Aqui eu vou usar o passado. Ele disse que ele poderia falar com ela em inglês. Will. Vou usar would. Então, se estiver no futuro, aqui vai ficar no condicional. He said, I will talk to her in English. Eu falarei com ela em inglês. No discurso indireto vai ficar, ele disse que falaria. Aqui é falarei, aqui é falaria com ela em inglês. Se eu usar may no direto, eu vou usar might no indireto. He said, I may talk to her in English. Eu posso falar com ela em inglês. Aqui, ele disse que ele poderia falar com ela em inglês. He might talk to her in English. Se aqui eu tiver must ou have to, aqui eu vou ter had to no discurso indireto. Então, olha lá. He said, I must talk to her in English. Eu devo falar com ela em inglês. Aqui vai ficar he said he had to talk. Ele disse que ele teve que falar com ela em inglês. Outros tipos de mudanças. Mudanças de referências pronominais. Essas aqui eu também vou usar a lógica. Por exemplo, o Pedro disse, eu gosto de maçã. Aqui eu vou dizer, o Pedro disse que ele gosta de maçã. Percebe? Então eu vou precisar mudar o sujeito. Se ele disse eu e eu estou reportando o discurso dele, eu vou usar he ou she. Beleza? Primeira pessoa do plural, mesma coisa. Eles disseram, nós gostamos de você. Então aqui eu vou dizer, eles disseram que eles gostam de você ou de mim, né? Que já é o que vem aqui. Então vejam, pela lógica, né? Sobre quem ele estava falando, era sobre mim ou sobre uma terceira pessoa? Então eu vou precisar usar. Então se eles falaram, eu gosto de você, eles disseram que gostam de você, viu? Aqui, ó. Aqui eu vou dizer, eles disseram que gostam de mim, ou eles disseram que gostam de você, se esse você não for eu. Beleza? Demonstrativo this vai virar that. Então, se ele disse, isto aqui é meu, então ele disse que aquilo era dele. Se ele disse, estes, então, estes itens aqui são meus, então eu, no discurso indireto, eu vou usar aqueles, those. Ele disse que aqueles itens eram dele. Beleza, pessoal? Então, usando a lógica, né? Na mudança de referência aqui, tanto verbal quanto pronominal. Também tenho mudanças nas expressões de tempo. Então, se no discurso direto a pessoa disse aqui, here, então no discurso indireto eu vou dizer lá. Então, ele disse aqui é bonito. Então, ele disse que lá era bonito. Ou ele disse que aquele lugar, that place, era bonito. Sempre usando a lógica. Então, se ele disse now, na hora que eu vou reportar o discurso, eu vou dizer então, naquele tempo. Then, at that time. Então, eu quero te ouvir agora. Então, ele disse que queria me ouvir naquele momento. Se no discurso direto eu tiver today, que é hoje, no discurso indireto eu vou dizer naquele dia. Se ele estiver dizendo no discurso direto esta noite, tonight, então no discurso indireto eu vou dizer naquela noite. Se ele estiver dizendo yesterday, ontem, no discurso direto, eu vou no discurso indireto dizer no dia anterior, the day before, ou the previous day. Sempre usando a lógica. Tenho aqui outros exemplos de mudanças nas expressões de tempo. Se ele tiver dito last week, semana passada, ou last month, mês passado, ou last year, ano passado, então eu vou dizer
A semana anterior, the week before. O mês anterior, the month before. Ou o ano anterior, the year before. Mesma coisa com semana passada. Uma semana atrás, a week ago. Um mês atrás, a month ago. E um ano atrás, a year ago. Então, vai ficar uma semana antes. Vai ficar igual aqui, né? Uma semana antes, um mês antes, um ano antes. Se ele estiver dizendo no discurso direto, tomorrow, amanhã, o que eu vou dizer no discurso indireto? No dia posterior, no próximo dia, no dia seguinte. Se ele estiver dizendo no discurso direto, semana que vem, next week, ou mês que vem, next month, ou next year, no ano que vem, então no discurso indireto eu vou dizer no ano seguinte, no mês seguinte, na semana seguinte. Essas são as mudanças, são todas usando lógica, tá? Nenhuma dessas tabelas que eu mostrei aqui para vocês é decoreba, tudo bem? Mas fiquem à vontade para consultar, se quiserem, na hora de fazer os exercícios. Pessoal, se eu tenho um discurso direto, que é uma pergunta, então, ele me perguntou, quando você vem me visitar? No discurso indireto, eu não vou usar a interrogativa, eu vou usar sempre a afirmativa. Ele me perguntou quando eu o iria visitar. Então, olha lá, quando se passa uma pergunta para o discurso indireto, a frase fica sempre na afirmativa. Então, olha lá, no direto. Ela perguntou, she asked, where is my brother? Onde está meu irmão? No discurso indireto, vai ficar, she asked where her brother. Ela perguntou onde o irmão dela estava. Se eu estou passando para a afirmativa, o sujeito vem antes do verbo. Normalmente, como a gente já aprendeu em todos os tempos verbais. Exercícios semelhantes aos que vocês vão ter para fazer lá no Moodle. Olha lá. Rewrite the sentence. Reescreva a frase. Complete using the indirect speech. Complete usando o discurso indireto. Então, eu tenho aqui no discurso direto. Pat said, today is Mother's Day. A Pat disse, hoje é Dia das Mães. Como que eu vou dizer isso no discurso indireto? Pat said that. Como que fica isso no discurso indireto? Então, ela disse, hoje é Dia das Mães. Discurso indireto, ela disse que naquele dia era Dia das Mães. Então, vai ficar that day was Mother's Day. Então, adaptei today para that day. Adaptei simple present para simple past. Outro exercício. Rewrite the sentence complete using the indirect speech. Discurso direto. Pursue your own dreams and follow your own heart, their mom said. Persiga seus próprios sonhos e siga o seu próprio coração. A mãe deles disse. Então, no discurso indireto, a mãe deles disse a eles para, então eu vou ter que dizer to, their, não é os sonhos deles, que ela não falou isso para eles. Então, to pursue their own dreams and follow their own heart. Então, vou precisar fazer essa adaptação aqui nos pronomes. Olha lá. Their mom told them to pursue their own dreams and follow their own heart. Beleza? Então, quando eu estou reportando um conselho, vai ter um to aqui na frente. Ela disse para que eles perseguissem os sonhos e seguissem o coração. É isso, essa é a referência do nosso livro mesmo, de onde eu tirei essa aula e esses exemplos. São exercícios semelhantes a esses, que vocês vão ter, então, lá no questionário. Perguntem aí as dúvidas que vocês tiverem, tá? Estudem pelo livro. Tem o gabarito do livro aí, né? Para vocês fazerem os exercícios do livro, depois conferirem o gabarito. E aí, depois, quando vocês estiverem craques, vocês façam o questionário, por gentileza. Beleza? Estou à disposição para dúvidas. Um beijo e até mais. Tchau!